Talvez hoje a gente esteja cansado porque passou tempo demais tentando sobreviver em um lugar onde Deus nunca quis que a gente morasse para sempre. Existe uma diferença enorme entre passar pelo deserto e construir uma casa dentro dele. E é exatamente isso que o capítulo número 26 de Números nos ensina. Esse capítulo parece apenas uma lista de nomes, números, famílias e tribos. Mas por trás dessa contagem existe uma mensagem poderosa. Deus estava preparando uma nova geração para entrar na promessa. Não era só um censo, era um alinhamento. Deus estava mostrando quem estava pronto para sair da mentalidade de sobrevivência e entrar em uma vida de herança, de propósito, de responsabilidade e de conquista. E talvez essa seja a palavra para nós hoje. Porque muitos de nós não estamos presos por falta de capacidade. Estamos presos por uma mentalidade do deserto. Às vezes a gente olha para a própria vida e pensa, será que é só isso? A gente trabalha, corre, se esforça, tenta melhorar, mas parece que sempre voltamos para os mesmos ciclos. Medo de testar algo novo, culpa pelo passado, sensação de não ser bom o suficiente, pensamentos de escassez, cansaço emocional, peso na alma. E sem perceber a gente começa a viver como se tivesse nascido apenas para aguentar a vida, pagar contas, sobreviver aos problemas e esperar dias melhores. Mas Números 26 nos ensina outra coisa. Deus não contou aquela nova geração para ela continuar parada no deserto. Deus contou aquela nova geração porque havia uma terra para repartir, uma herança para receber, uma promessa para viver. E aqui está uma verdade para despertar nossa consciência. Nós também fomos criados não apenas para suportar a existência, nós fomos criados para viver com propósito, com paz, com saúde, com sabedoria, com liberdade, com prosperidade, com identidade, com alegria, com domínio sobre o nosso tempo e responsabilidade sobre a nossa vida. Em Números 26, Deus manda Moisés e Eleazar fazerem uma nova contagem do povo de Israel. A primeira geração, aquela que saiu do Egito, tinha visto milagres, viu o mar se abrir, viu o maná cair do céu, viu a provisão no deserto. Mas mesmo vendo tudo isso, muitos continuaram com a mente de escravo. Saíram fisicamente do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles reclamavam, tinham medo, duvidavam, comparavam, queriam voltar, resistiam à mudança. E então aquela geração não entrou na Terra Prometida. Agora, em Números 26, uma nova geração é contada. Por quê? Porque a promessa estava próxima, a herança seria distribuída, as famílias seriam organizadas, cada tribo teria a sua parte. Isso nos ensina algo muito profundo. Antes de viver uma nova fase, precisamos ser alinhados por dentro. A Terra Prometida não é só um lugar físico, ou não era só um lugar físico, era um novo nível de vida. E a gente também precisa entender isso. Antes de viver uma vida livre, próspera e com propósito, precisamos abandonar a identidade antiga. Não dá para entrar na promessa carregando a mentalidade do deserto. O deserto tem uma função.
Ele ensina, ele trata, ele revela, ele tira excessos, ele mostra quem realmente somos. Mas o deserto não é o destino final. O problema é quando a gente se acostuma com o pouco. Quando a gente começa a achar normal viver cansado. Normal viver ansioso, sem direção, preso à opinião dos outros, com medo de prosperar, sabotando as próprias oportunidades. A gente acha normal repetir frases como eu não consigo, isso não é para mim, eu não nasci assim, minha família sempre foi assim, dinheiro é problema, sucesso é para poucos. Essas frases parecem simples, mas são correntes invisíveis. Crenças limitantes são prisões que a mente aceita antes do corpo obedecer. E Números 26 nos chama para uma nova consciência. Deus estava dizendo, de certa forma, agora eu estou contando quem está pronto para receber. E nós precisamos perguntar, estamos prontos para receber uma vida nova? Não apenas desejar, não apenas sonhar, mas amadurecer para receber. Porque promessa sem maturidade vira peso. Prosperidade sem propósito pode virar vaidade, e liberdade sem responsabilidade pode virar bagunça. Riqueza sem sabedoria pode destruir uma pessoa. Por isso, antes da herança vem o alinhamento, antes da posse vem a preparação, antes da terra vem a transformação da mente. E como a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje? Primeiro, precisamos reconhecer que nós temos identidade. Na contagem, cada pessoa pertencia a uma família, a uma tribo, a uma história. Ninguém era invisível. Isso fala conosco. Nós não somos um acidente. Nós não somos apenas um número perdido no mundo. Existe uma essência dentro de nós, existem dons, talentos, habilidades, capacidades que recebemos ao nascer. Talvez a vida tenha tentado enterrar isso. Talvez críticas tenham abafado nossa voz. Talvez traumas tenham escondido nossa coragem. Talvez fracassos tenham feito a gente duvidar do próprio valor. Mas aquilo que o Criador colocou em nós não desapareceu. Pode estar adormecido, mas não morreu. Segundo, precisamos parar de nos definir pelo deserto. O que a gente passou não precisa ser o nome da nossa vida. A rejeição não é a nossa identidade. A pobreza não é a nossa sentença. O erro não é o nosso destino. O medo não é o nosso Senhor. O passado pode explicar algumas dores, mas não precisa comandar o nosso futuro. E terceiro, precisamos nos preparar para administrar a herança. A terra prometida exigia trabalho, organização, coragem e responsabilidade. Da mesma forma, uma vida próspera exige decisão. A gente precisa cuidar da mente, do corpo, das emoções, das finanças, dos relacionamentos, do tempo e da fé. Não existe prosperidade verdadeira onde existe desordem permanente. A bênção precisa encontrar uma estrutura. Um exemplo forte da atualidade é Jéssica Koch. Ela nasceu sem os braços. Para muita gente isso poderia ser uma sentença. Muitos olhariam para ela e diriam, existem coisas que ela nunca vai conseguir fazer. Mas Jéssica não aceitou viver presa àquilo que parecia uma limitação. Não deixou que essa condição definisse o limite da vida dela.
Ela aprendeu a fazer muitas coisas com os pés. Estudou, se desenvolveu, tornou-se faixa preta em taekwondo e entrou para a história como a primeira piloto licenciada sem braços, pilotando um avião com os pés. Hoje, ela também é palestrante e inspira pessoas a não aceitarem os limites impostos pela dor, pelo medo ou pela opinião dos outros. Olha que mensagem poderosa para nós. O deserto dela era visível. A limitação estava no corpo, mas a promessa estava na mente, na fé, na decisão e na coragem. Jéssica poderia ter vivido escondida atrás da dor. Poderia ter aceitado a voz das pessoas dizendo que ela não podia fazer. Mas ela escolheu construir uma vida acima das limitações. E isso conversa diretamente com o Números 26. Porque a questão não é apenas o que falta do lado de fora, a questão é o que ainda está vivo dentro de nós. Às vezes a gente tem braços, pernas, saúde, oportunidades, ideias, dons e talentos, mas continua parado porque acredita mais no medo do que na promessa. Jéssica nos ensina que a limitação não precisa ser o fim da história. Quando a mente desperta, a vida começa a encontrar caminhos que antes pareciam impossíveis. E talvez hoje a gente precise parar de perguntar apenas o que falta em mim e começar a perguntar o que eu já tenho nas mãos, na mente, na alma e no coração para começar a viver a promessa. O capítulo 26 de Números nos ensina que existe um momento em que Deus reorganiza a vida. Ele conta o povo, ele conta de novo, ele separa de novo, ele alinha de novo e ele prepara de novo. E talvez esse seja o tempo em que a gente precisa olhar para dentro e dizer: eu não vou morrer no deserto da minha mente. Nós somos contados para viver a promessa. Fomos contados para construir algo com sentido. Fomos contados para sair da escravidão emocional. Fomos contados para ser livres, para viver livres, mas com responsabilidade. Fomos contados para prosperar, mas com propósito. Fomos contados para vencer, mas sem perder a alma. Fomos contados para ter riqueza com sabedoria, sucesso com paz, trabalho com alegria, crescimento com equilíbrio. A promessa não é apenas ter mais coisas. A promessa é nos tornarmos quem nascemos para ser. É viver alinhado com a essência, é usar nossos dons, é desenvolver nossos talentos e servir com aquilo que recebemos. É deixar de ser dominado pelo medo e começar a caminhar com fé, com consciência e ação. Porque a vida muda quando a gente entende que não nasceu para repetir ciclos, mas para romper ciclos. Hoje a gente pode começar com 3 decisões simples. Primeira, identificar qual mentalidade de deserto ainda está nos prendendo. Pode ser o medo, a culpa, a escassez, comparação, procrastinação ou baixa autoestima. Segunda pode ser substituir essa mentira por uma verdade. Em vez de eu não consigo, dizer eu estou aprendendo, crescendo e me preparando. Em vez de não é para mim, dizer se existe propósito, existe caminho. E terceira, dar um passo prático ainda hoje. Organizar uma área da vida, cuidar melhor da saúde, estudar algo novo, perdoar alguém, criar uma nova fonte de renda, começar um projeto. A promessa se aproxima
quando a nossa postura muda. A grande pergunta não é se existe uma promessa. A grande pergunta é: nós estamos dispostos a deixar a mentalidade do deserto para viver aquilo que foi preparado para nós? Porque nós não fomos contados para morrer no caminho. Nós fomos contados para viver com propósito, com liberdade, com paz, prosperidade e alegria. Se essa mensagem falou com você, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa lembrar que ainda existe uma promessa. Nos vemos no próximo vídeo.